Então, boa tarde a todos e todas. Hoje vamos realizar mais uma conversa dos webinars Blue Focus. Estes webinars são uma série de conversas sobre a economia azul, sobre os vários setores da economia azul, onde convidamos vários especialistas e profissionistas da economia azul a falar das suas carreiras, dos seus projetos, e para mostrar quais é que são as profissões envolvidas nas várias vertentes das indústrias e também qual é que é a situação a nível de emprego. Então, hoje vamos falar com o João Cotter, da Aquaponics Ibéria. Antes de mais, obrigado, João, para ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. Queria, queria logo perguntar qual é que é o seu background de formação e de carreira. O meu background é um pouco multidisciplinar, digamos assim. Eu iniciei em termos académicos na área de gestão de empresas, portanto, nas Hum, ciências económicas. O meu, digamos, a minha origem, a minha essência em termos de hobby e de prazer sempre esteve associado aos peixes, à aquacultura, aos aquários, desde muito pequeno. Depois entrei na vida empresarial e trabalhei muito com o setor de retalho alimentar, onde fui consultor. Estive ligado também ao IAPMEI, portanto, ao empreendedorismo, ao nível das microempresas, também associado ao retalho e também ao retalho alimentar. Depois acabei por entrar mais na minha área de prazer, área digamos, de base que tem mais a ver comigo, que é a biologia marinha. Portanto, e fiz um mestrado em biologia marinha e a partir daí também desenvolvi muito mais este tipo de atividade, onde fiz investigação associada à ecologia, peixes, à aquacultura e que depois também me levou a criar mais tarde a Aquaponics Ibéria, isto por vir a trabalhar muito também com a aquaponia e fazer investigação e também dar formação e consultoria nessa área. hum. Então, Então, vamos falar um bocado mais nos pormenores da Aquaponics Iberia. O que tipo de empresa é? Quais é que são as tecnologias envolvidas? Quais é que são os objetivos? portanto, é uma empresa que inicialmente foi criada, quer dizer, o conceito inicial, o objetivo fundamental da criação da empresa foi para implementar um projeto chamado Fish and Greens, que ainda estamos com a intenção de o implementar. Portanto, estamos a falar de um projeto que já nasceu há cerca de 10 anos atrás, em início de 2013, Uhum, e no fundo é um projeto de aquaponia urbano com alguma escala, pronto, produção de uhum, peixes e vegetais e também com uma interface com as comunidades locais, os consumidores, em uhum, termos educacionais, em termos demonstrativos e de formação. Pronto, visitas guiadas, esse é um dos grandes objetivos também do projeto. Nós como empreendedores, os fundadores da empresa, vínhamos já a fazer algumas ações de formação em aquaponia e a prestar consultoria a alguns empresários, a algumas intenções de investimento por parte de clientes, e a certa altura, ah, porque fazia sentido instalar sistemas de aquaponia, vender, fazer projetos. Foi por esse motivo que criámos a empresa no início de 2017. Portanto, já vínhamos, no ok. fundo, a desenvolver a atividade profissional como consultores a nível individual, mas a partir de 2017 criámos a empresa e desde então a empresa tem. Não deixámos de parte o projeto Fish and Greens, para o qual sempre temos trabalhado e melhorado o modelo de negócio e o business plan
e a parte tecnológica, mas temos vindo também a fazer consultoria, a vender sistemas de aquaponia, a fazer a parte de engenharia, a vender sistemas e a trabalhar muito a parte tecnológica, portanto, melhorar o sistema de circuito fechado, portanto, o ciclo do conceito da aquaponia, que é na sua vertente mais clássica, não é? Que é a produção de peixe, ah, portanto, a parte biológica, as bactérias convertem esses nutrientes, fornecem às plantas e as plantas limpam a água que rarece aos peixes. Portanto, é aquele formato mais clássico da aquaponia, que é aquele que é o Uhum. mais sustentável, no fundo. E é esse que nós temos vindo, no fundo, a apostar muito e a melhorar e a torná-lo efetivamente produtivo a longo prazo e a reduzir os custos de produção. Uhum. Até esse é, no fundo, o grande objetivo em termos Uhum. de desempenho da tecnologia que nós desenvolvemos, ao passo que outras empresas optaram pelo modelo diferente, pelo modelo decoupled, que, no fundo, acaba por separar os dois sistemas, o hidropónico do de aquacultura. E, portanto, a água acaba por não regressar ao sistema da aquacultura, acaba por ter maiores desperdícios de água, portanto, Uhum. maior consumo de água, e eventualmente não é tão sustentável. O nosso sistema não. Nós conservamos a gênese do que é a aquaponia e melhoramos de forma a manter o sistema produtivo e com Uhum. baixos custos de produção a longo prazo. Esta é uma apresentação que nós temos sobre aquilo que fazemos, o conceito de aquaponia. Uhum. Peço desculpa por estar em inglês, mas pronto, as nossas apresentações normalmente são feitas em inglês e daí está em língua inglesa. Portanto, nós somos uma empresa que é reconhecida pela ANI, portanto, a Agência Nacional de Inovação, como uma Uhum. empresa com idoneidade para a prática de investigação e desenvolvimento Uhum. nos domínios técnico-científicos do agri-food e da água e do ambiente. Portanto, nestas vertentes. Portanto, temos uma pequena equipa que esperamos muito em breve crescer de forma muito significativa com a implementação da primeira unidade do projeto Fishing Greens Uhum. que eu já referi. Portanto, mas a nossa, digamos, como fundadores, a base é a aquacultura e, em particular, a aquaponia. Temos vindo a instalar sistemas de aquaponia um pouco, portanto, na Península Ibérica e também na região das Caraíbas, em várias Uhum. localizações. Alguns são sistemas piloto, outros são sistemas efetivamente de produção. Portanto, aqui mais alguns exemplos. E este facto de instalarmos sistemas de aquaponia em clientes permitiu também trabalhar muito a parte tecnológica e desenvolvermos estas inovações que eu já referi um pouco. Portanto, este Uhum. tipo de inovações que, no fundo, acaba por ser um pouco o nosso reinvestimento Uhum. nestes projetos. Aproveitar os projetos em que estamos a trabalhar com os clientes para introduzir estas inovações, melhorar, testar, melhorar e até termos o conceito demonstrado e validado. Portanto, aqui há alguns exemplos de algumas Uhum. coisas que, entretanto, fomos fazendo, algumas coisas pequenas, outras maiores. E também trabalhamos muito em termos sociais com escolas. Portanto, isto é mais uma atividade social que as escolas geralmente contactam-nos e pedem-nos um apoio no sentido de ajudar a implementar os seus projetos de ciência relacionados com sistemas de aquaponia. E geralmente vamos lá, fazemos um workshop, fazemos uma apresentação sobre o conceito e ajudamos a desenvolver os seus projetos de aquaponia. Muitas vezes são concursos nacionais em que estas escolas estão a participar, com projetos, Uhum. científicos. Portanto, não é uma atividade, digamos, comercial, é uma atividade mais, social. Para aqueles que, se calhar, desconhecem o conceito da aquaponia, acredito que ainda há quem
Portanto, não é uma atividade popular, digamos assim, não é conhecida, não é? Mas o objetivo da aquaponia tem a ver com produzir alimentos em locais, muitas vezes, onde não é fácil ou os recursos não são adequados, nomeadamente ilhas, cidades ou locais onde a água seja escassa e onde e também como não depende do solo, não é? Portanto, estamos a falar em ambiente fechado e ambiente controlado, portanto, temos de produzir inclusive em edifícios, no topo de edifícios. No fundo, é muito semelhante ao conceito de hidroponia. Portanto, produzir peixe e vegetais no mesmo circuito de água, satisfazendo a procura cada vez maior de alimentos, não é? Seja de peixe, seja de vegetais. E também fazer face às necessidades crescentes da água, na produção de alimentos, uma vez que a utilização da água neste tipo de sistemas produtivos é muito, muito reduzida. Portanto, a poupança da água é extrema. Portanto, no nosso caso, nós conseguimos ter uma poupança da água ahm, em- mais de que 95% face à agricultura convencional ou à agricultura de irrigação. E depois conseguimos ter uma redução muito significativa em termos de custos e, logicamente, também, como se referi, de impactos ambientais que normalmente estão associados à aquacultura. O facto também de este tipo de instalação ser ideal para zonas urbanas também faz reduzir muito os impactos com o transporte de alimentos, nomeadamente as emissões de gases para a atmosfera. Aqui, este é o formato, digamos, mais clássico da aquaponia, que é o tal sistema em que temos peixes, os nutrientes gerados pelos peixes, portanto, pelo seu metabolismo, na água, são processados por bactérias, ou seja, há uma conversão dessa amónia em nitrito, por sua vez em nitrato, que é biofertilizante disponível para as plantas. As plantas assimilam esses nutrientes e limpam a água que regressa aos peixes. Portanto, este é o formato clássico, é o formato típico de aquaponia, em que é interessante do ponto de vista do consumidor, porque é um sistema orgânico, ou seja, não depende de fertilizantes sintéticos, os fertilizantes são gerados pelos peixes. Não se pode usar medicação porque isso afetaria as plantas, não se pode usar pesticidas porque isso afetaria negativamente os peixes. Portanto, é uma espécie de garantia de organicidade do ponto de vista do consumidor. E depois temos também o facto da água estar sempre a ser reciclada, portanto, há uma poupança muito elevada, da água. Mas isto tem problemas, não é? Porque tudo isto gera uma quantidade enorme de sólidos, matéria sólida orgânica, chamado sludge, ou as lamas orgânicas. Aqui a título de exemplo, não é? Uma produção anual de cerca de 50 toneladas de peixe por ano, num sistema em circuito fechado, necessita, poderá necessitar cerca de 60 toneladas de alimento para os peixes. Estas 60 toneladas de alimento correspondem a cerca de 15 toneladas ano de matéria sólida que é excretada. E é necessário o sistema saber lidar com esta quantidade enorme de matéria sólida que se acaba nas raízes das plantas, provoca grandes perdas de produtividade. Porquê? Porque esta matéria sólida, ao agregar-se às raízes das plantas, vai provocar fungos, desenvolvimento de bactérias, portanto, processos anaeróbicos, falta de oxigênio na raiz da planta, apodrecimento das raízes, doenças associadas às plantas, o que significa que a longo prazo estes sistemas tendem a ter perdas de produtividade, requerendo de custos de manutenção, de limpeza, paragens de produção e, eventualmente, o colapso deste tipo de sistemas. Portanto, esta é a vertente negra, não é, da situação. Portanto, ali vemos aquelas raízes com mau aspecto, não é? Com aspecto doente, e o que nós pretendemos são raízes das plantas com este aspecto, branquinho, limpo,
em que as plantas são saudáveis e têm um crescimento devido, não é? O que é que a maioria das empresas faz, como aquilo que eu já referi ainda há pouco, é que faz o tal sistema decoupled ou desacoplado. O que é que isto significa? Aqui neste circuito vemos bem, portanto, existe o sistema de filtragem, existe o circuito fechado da aquacultura, e o que acontece é que a água eh, acaba por sair do sistema aproximadamente cerca de 10% do volume total por dia. Essa água sai do sistema para diluir o excesso de nutrientes, não é? Aí tem que entrar água nova, como vemos ali em cima. Uhum. Tem que entrar água nova para repor esta água que saiu, mas essa água que sai pode ser melhorada a sua filtragem, decantada, etc. Pode-se acrescentar mais fertilizantes sintéticos, por exemplo. Pode ser aquecida, eventualmente, como for, e depois é utilizada, otimizada, digamos assim, para as plantas. Mas já não regressa, esta água já não regressa ao sistema de aquacultura. O que significa que, neste caso, já se pode usar pesticidas, não é? Porque não temos esse inconveniente, entre aspas, de a água ter que regressar aos peixes e poder afetar os peixes. Do ponto de vista do consumidor, não me parece tão interessante, não é? Porquê? Porque tenho alguma dificuldade em chamar isto orgânico, não é? Porque essa possibilidade de usar pesticidas, fertilizantes sintéticos, o facto de não estarmos a poupar a água como no outro formato, eu até tenho dificuldade em chamar isto aquaponia. Portanto, tem estas, digamos, estas vantagens. Temos um maior controle sobre a produção, conseguimos manter mais facilmente a produtividade do sistema, mas em termos de sustentabilidade e de organicidade, para mim, eu tenho alguma dificuldade em encarar isto de uma forma positiva. Daí que nós desenvolvemos uma tecnologia que chamamos Solid Waste Integrated Management System, que é SWIMS, que no fundo o que nós fazemos é manter o sistema em circuito fechado e tirar o melhor dos dois mundos, não é? Uhum. É este conceito e ao mesmo tempo mantê-lo produtivo a longo prazo. Mas como é que nós fazemos isto? No fundo, melhoramos a retenção de matéria sólida, ou seja, conseguimos reter tudo o que são as partículas de matéria sólida do sistema, toda aquela matéria sólida é separada. Ao estarmos a retirá-la do circuito, também estamos a disponibilizar menos nutrientes para as plantas, porque há menos matéria orgânica que está a passar pelo biofiltro, portanto há menos produção de nutrientes para as plantas. Então como é que nós resolvemos isto? Criamos um circuito extra, chamamos ali um extra loop, que tem um biodigestor aeróbico. O que ele faz é processar toda a matéria sólida, estas lamas, converte mais de 50% desta matéria sólida em biofertilizante líquido, que regressa ao circuito Uhum. principal conforme a necessidade do mesmo, conforme, digamos, a, a necessidade neste caso é condutividade elétrica do circuito principal. E, portanto, isto é feito, no fundo, de forma automatizada através de sensores, portanto, não é algo manual. Portanto, o que significa que o circuito principal, tem um nível estável de nutrientes, aquele que nós pretendemos, conseguimos controlar facilmente, mas não tem aquelas partículas sólidas a circular, que afetam negativamente as plantas. Reduzimos muito, reduzimos muito a necessidade de manutenção, portanto, os custos de manutenção, aumentamos, e pronto, isto no fundo acaba por ter todas as vantagens do sistema standard em circuito fechado e as vantagens também do sistema desacoplado, mas sem as desvantagens de cada um destes sistemas. Portanto, no fundo, esta é a breve explicação daquilo que nós desenvolvemos nos últimos anos, que é, no fundo, a nossa tecnologia. Aqui tem um resumo do sistema clássico, não é? Do sistema em circuito fechado, Uhum. em que temos elevada organicidade, sustentabilidade em termos de poupança de água,
mas em termos de produtividade a médio e longo prazo, nem tanto, e também requer muita manutenção, não é? O sistema desacoplado acaba por ser um pouco o contrário. Em termos de organicidade é muito discutível, em termos de sustentabilidade também, porquê? Porque há muito desperdício de água, mas em termos de produtividade ele consegue ter produtividade alta e também ter uma baixa manutenção. No nosso caso, acabamos por ter, na nossa tecnologia, acabamos por ter o melhor de cada um destes formatos. Pronto. E é este, no fundo, esta tecnologia que nós incluímos nos nossos projetos, nomeadamente no projeto Fish and Greens, não é? O tal projeto que eu referi, para desenvolver em meio urbano, a inserir nas cidades, não só, pronto, o objetivo não é só a nível nacional, como a nível internacional. Portanto, a primeira unidade deste projeto, o projeto Fish and Greens, prevê uma capacidade produtiva de cerca de 120 toneladas por ano de peixe e 400 toneladas de vegetais, com certificação de sustentabilidade, tudo fresco, local, Uhum. satisfazendo estes objetivos de desenvolvimento sustentável, ainda mais do que estes, mas pronto, estes diria que estes são os principais, satisfazendo também estas tendências ao nível de consumo pronto, de alimentos saudáveis, não é? Produzidos de forma natural, sem produtos sintéticos, sustentável, baixíssimo consumo de água, produção local sem transporte de longo curso e alimentos também frescos e com baixo desperdício de alimento. Temos neste momento algumas empresas bastante interessadas naquilo que vamos produzir através deste projeto, ou seja, quer peixe, quer vegetais, algumas empresas do retalho e da restauração. Temos também aqui a possibilidade, através da parceria que temos com o município, onde estamos localizados, em Torres Vedras, de fornecermos também as cantinas locais das escolas e também recebermos grupos escolares para as visitas guiadas às instalações. E portanto, há aqui uma vasta forma de podermos crescer, até inclusive lojas de produtos alimentares urbanas, produtos frescos. Nesta fase estamos a concluir um processo de negociação com um fundo de investimento internacional para, hum, para instalar a primeira unidade do projeto, finalmente. Ao fim de tantos anos, já estamos no 10º ano de desenvolvimento deste projeto, já passámos por muito, ou seja, já tudo o que está para trás diz respeito a questões legais, jurídicas, licenciamento, tecnologia, programas de aceleração, eh, passamos por uma longa jornada, digamos assim. E Uhum. neste momento estamos neste momento em vias de finalmente, este ano, de iniciar a instalação desta primeira unidade, concluirmos aqui uma ronda de investimento, que depois se pretende a replicação do- deste, deste modelo noutras cidades. Inicialmente dentro do nosso país, mas há também interesse em avançar para outros países ahm, europeus e não só. Portanto, a primeira unidade, no fundo, consistirá neste modelo cerca de 9.000 metros quadrados, composta por um edifício onde está a componente da aquacultura e logística, etc. E depois uma estufa hidropónica conectada ao edifício. Portanto, na zona de Torres Vedras, portanto, estamos neste momento a avaliar possíveis localizações junto à cidade mesmo de Torres Vedras. É um investimento de quase 5 milhões de euros, já incluindo o fundo de maneio, portanto, todo o OPEX para um período de arranque de cerca de 15 meses da instalação. Portanto, no fundo, tem uma rentabilidade
muito interessante e também em termos de sustentabilidade também prevê a questão do sequestro de carbono. No fundo, a grande maioria do carbono produzido pelos peixes e pelos micro-organismos é assimilado pelas plantas. Pronto, esse é um dos objetivos, é praticamente caminhar no sentido da neutralidade carbónica do projeto. Depois há a questão também que permite uma grande poupança de emissões, o facto simplesmente do projeto ser localizado em meio urbano. Portanto, evita o transporte de longo curso, o que tem também um impacto muito significativo. Portanto, prevemos também nos próximos anos rapidamente ampliarmos, replicarmos este conceito, melhorando e adaptando, claro, a cada cidade ou cada região. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que tornam, de facto, este projeto bastante interessante e sustentável e ir também, no fundo, ah, de fazer face realmente às necessidades de consumo, o que no nosso país, e isso parece-me bastante interessante, porque apesar de não sermos um país propriamente mediterrâneo, nós temos esse tipo de clima e sofremos neste momento também a questão da escassez de água, Uhum. além de que necessitamos urgentemente de aumentar a nossa capacidade de produção alimentar, nomeadamente do peixe. Importamos cerca de 2/3 daquilo que consumimos em termos de peixe é importado, Uhum. o que é preocupante. Temos de facto de criar alguma autonomia a este nível. Basicamente, este é o nosso foco. Temos outros projetos, mas o Fish and Greens digamos, é o principal e é aquilo para o qual neste momento estamos a focar-nos, não é? Uhum. É isto mesmo. Muito obrigado pela partilha e muitos parabéns pelo projeto. É mesmo Obrigado. muito interessante e acho que dá respostas, muitas respostas a muitas das criticidades em termos de sustentabilidade que temos hoje em dia. Por exemplo, escassez de água, Uhum. e a produção de comida animal e vegetal também. Queria concluir, com uma última pergunta, que é, voltando ao tema da empregabilidade neste setor, quais é que são as profissões envolvidas na aquaponia, na aquacultura em geral, e como é que você vê o futuro, o desenvolvimento deste setor no futuro? Hum, assim, em termos de empregabilidade, estamos a falar de muitas áreas distintas, não é? Um projeto desta ordem tem desde aquilo que é o mais evidente, não é? Portanto, conhecimentos na área da aquacultura, da piscicultura, depois ao nível da agricultura, especialmente a nível de hidropónico, hum, os cuidados das plantas, saber a germinação, tudo o que terá a ver com as plantas. E depois na produção propriamente dita, portanto, segurança alimentar, embalamento. Depois há todas as tecnologias de automação. Portanto, aí já entramos na parte de tecnologia propriamente dita, pura e dura, não é? Portanto, Hum. tudo o que é automação, tudo o que é os IoTs, etc. Depois temos desde. E aqui estamos a falar de elevadas, pessoal com elevadas qualificações, mas é evidente que também será necessário outro tipo de pessoal que não requer tantas qualificações, que vai na parte operacional propriamente dita, da lavagem, processamento, embalamento, tudo isso. Portanto, há aqui, e depois também há aqui uma componente de inovação, não é? Que tem a ver com investigação e desenvolvimento, e daí também tencionamos ter, temos, não é tencionamos, mas temos aqui uma parceria também com algumas universidades, como o caso, por exemplo, do Politécnico de Leiria,
ter pessoas em estágios, em projetos de investigação e desenvolvimento, em permanência, portanto, investigadores que possivelmente poderão depois passar a fazer parte da equipa de forma mais definitiva, após de conclusão dos seus estágios. Portanto, e depois estamos a falar de não só de uma unidade de produção, não é? O objetivo é rapidamente replicarmos outras unidades em Portugal e não só em Portugal, noutros países. É claro que muitos desses profissionais vamos ter que ir buscá-los, de estabelecer parcerias com universidades locais e buscá-los lá fora, não é? Mas há aqui digamos, em termos de empregabilidade, há aqui há aqui muitas oportunidades, não é? Dentro destas áreas. Aquilo que vemos em termos de crescimento, ah, o mercado, portanto, isto é um mercado da alimentação, que necessita mesmo deste tipo de projetos, portanto, é necessário aumentar a capacidade produtiva, nomeadamente de produtos alimentares com um baixo input com baixo consumo de água e baixo consumo de recursos e que também satisfaçam também esta questão da alimentação mais orgânica, mais biológica. Embora, pronto, curiosamente, a União Europeia ainda, eu digo ainda porque parece-me a mim que isto terá que ser revisto, a União Europeia não classifica a aquaponia, não permite que a aquaponia seja considerada uma produção biológica, apesar de podermos ter todos os inputs como biológicos na produção, simplesmente pelo simples fator de não ser produzido no solo, portanto, apenas por um pormenor técnico, ao contrário dos Estados Unidos, que ahm, já permite a certificação biológica. Mas há outras áreas que também não é a única solução na vertente alimentar, como é evidente, mas é uma solução válida e que acredito que terá aí uma margem para crescer a nível europeu e a nível mundial de uma forma muito, muito expressiva. Pronto, e não está a crescer mais na Europa exatamente porque não está a ser dada a atenção para este conceito que creio que merece, nomeadamente a questão da certificação biológica. No caso dos Estados Unidos, de facto, é uma área que está a crescer bastante e temos observado também que o Médio Oriente está a olhar para o conceito da aquaponia como uma das grandes soluções para, digamos, a autonomia em termos de produção alimentar, porque temos cidades do Médio Oriente que estão completamente dependentes das importações, com todo o impacto, não é, que isso significa, e estão a olhar como a aquaponia como uma das soluções para resolverem estes problemas, da independência alimentar e da sustentabilidade na produção alimentar. Portanto, aqui, em Portugal e também de uma forma geral na Europa, ainda não despertamos muito para esse pormenor. Já estamos a olhar muito para a biotecnologia, para a produção de alimentos sintéticos, digamos assim, ou seja, utilizando a biotecnologia, produção a partir de células, produção laboratorial, já está a falar muito nisto, a alimentação baseada em insetos, etc. Mas eu diria que ainda há outras soluções baseadas em alimento tradicional, ou seja, alimentos que fazem parte da nossa gastronomia, não é? Estamos a falar de vegetais, de peixe, e que falta muito ainda explorar nesta matéria. E a aquaponia responde a essas necessidades. É. E creio que temos ainda muito, muito para avançar nesse sentido. Há muita margem de trabalho ainda a fazer antes de
antes de pensar em focar-nos na produção sintética ou laboratorial de alimentos. Esta é a minha visão, não é? Certamente muitos poderão discordar, mas esta é a minha opinião.